Retomando aqui o nosso exemplo de resolução de um programa linear usando o simplex, eu quero começar esse vídeo relembrando vocês de algumas interpretações que a gente desenvolveu ao longo do vídeo anterior e destacando algumas outras coisas que vão ser úteis para a gente entender mais profundamente o comportamento do simplex. Assim, vamos começar com o seguinte. Seja m o número de restrições e n o número de variáveis do nosso problema, sendo que eu vou fazer duas ressalvas sobre esses valores. M é o nosso número de restrições, n é o número de variáveis, mas eu não vou incluir no número de restrições as restrições de não negatividade. Assim, olhando para o nosso programa linear aqui, nós temos m igual a 4. Por quê? Porque nós tínhamos, se vocês lembrarem do vídeo passado, uma restrição que dizia que o x1 tinha que ser menor ou igual a 7, é essa azulzinha. Outra que dizia que o x2 tinha que ser menor ou igual a 5, é a vermelha. A outra verdinha aqui e uma outra laranja. As outras duas, x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0, são restrições de não negatividade. No m eu não estou contando elas. Então, eu tenho 4 restrições. E no n, eu estou contando nossas variáveis originais, excetuando as de folga. Tá? Então, nós temos x1 e x2, vou contar duas variáveis. Definido isso, eu quero fazer as observações que eu citei para vocês. Os valores das m variáveis na base correspondem à distância da solução atual até a restrição correspondente a cada variável. No simplex, nós temos essa relação entre uma variável e uma restrição. Isso fica bem claro porque a cada restrição a gente associou uma variável de folga, então eu tenho essa ligação. E para as variáveis originais, eu posso associar as restrições de não negatividade. Então, para cada variável, eu posso fazer uma correspondência a uma restrição. Portanto, essa é a primeira observação que é importante para a gente entender o comportamento do simplex. Os valores das m variáveis na base correspondem à distância que a solução atual está até a restrição a qual corresponde cada uma dessas variáveis. Para a gente verificar isso no nosso exemplo, vamos observar que na nossa solução atual, quando a gente parou o nosso exemplo, nossa solução atual está nesse pontinho aqui, no x1 igual a 7, x2 igual a 0. E se vocês observarem, as nossas variáveis que estão na base são x1, que tem valor 7, não por coincidência, é essa distância aqui. S beta, que tem valor 5 e corresponde a essa distância aqui. S gama, que tem valor 2 e corresponde a essa distância aqui. E S delta, que tem valor 10 e corresponde a, por exemplo, essa distância aqui, se a gente somar as componentes horizontais mais os verticais. Se a gente andar 7 na horizontal mais 3 na vertical, a gente chega no 10. Eu não disse que era distância euclidiana. Tá? No caso, essa distância que eu estou dizendo aqui vai ser dada pelo modo como os componentes estão sendo calculados naquela restrição. Tá? E aqui, no caso, sempre linear. Tá legal. Então, essa é a primeira observação. De modo semelhante, as n variáveis fora da base, que nós temos variáveis que estão na base e nós temos n variáveis que estão fora da base. Elas têm valor 0. Se o valor da variável indica a distância que a solução atual está da restrição, as variáveis fora da base que têm valor 0 indicam que a solução está sobre elas. E é o que acontece. Se a gente observar aqui, as variáveis fora da base são S-alfa e x2 para a nossa solução atual. Não por coincidência, a solução atual repousa sobre a restrição alfa e sobre a restrição x1 maior ou igual a 0, que a gente associa ao x1. Eu estou destacando isso aqui, mas nós já tínhamos observado isso anteriormente. Agora, começando a extrapolar. Se o nosso espaço é n-dimensional, no nosso caso aqui, o número de dimensões é 2, e isso não é uma coincidência, o número de dimensões ser igual ao número de variáveis, cada variável adiciona, de fato, uma nova dimensão ao espaço. Você pode imaginar que o espaço pode crescer de dimensões muito rapidamente, quando a instância do nosso problema é grande. Mas voltando aqui para a observação, se o espaço é n-dimensional e uma solução repousa na intersecção de n restrições,
Então, essa solução é um vértice. É o que a gente observa aqui, né? A intersecção de duas retas define um ponto. Estou pensando aqui que essas retas não são paralelas, tá? Que elas são linearmente independentes. Que essas restrições, no caso, são linearmente independentes. Se eu tivesse no espaço tridimensional, dois planos intersectando gerariam uma reta, eu precisaria de um terceiro plano para obter um vértice. Espaço tridimensional precisa de 3 restrições, cada uma representada por um plano, para obter um vértice. Assim, eu vou precisar sempre de n restrições linearmente independentes para obter um vértice, sendo n tanto o número de variáveis original quanto a dimensão do espaço. Além disso, quando nós retiramos uma variável da base e adicionamos outra, o que nós estamos fazendo é nos movendo de um vértice para outro ao longo de uma restrição que está fora da base. Porque perceba, se a nossa solução está saindo de um ponto e indo para outro, mas ao longo de todo esse trajeto, da origem até o destino, a gente está sobre uma restrição, a nossa distância para essa restrição é zero, portanto, essa restrição tem que estar fora da base. E isso foi o que aconteceu na última troca de variável da base que a gente viu na solução anterior. Quem entrou na base, lembrando vocês, foi x1. Quem saiu foi S-alfa. Isso é consistente com as nossas observações atuais. A solução estava aqui. A nossa solução começou nesse ponto, no ponto 0, 0. Portanto, repousava sobre as restrições x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0, e não por coincidência x1 e x2 eram as variáveis fora da base. E daí eu tirei S-alfa da base e coloquei x1. Quer dizer, eu me afastei da restrição x1 maior ou igual a 0 e me aproximei da restrição alfa. Ao longo desse percurso, sobre qual restrição eu percorri? Sobre a restrição x2 maior ou igual a 0. E isso faz sentido, porque a outra variável fora da base era a variável x2, que é quem está associado com essa restrição. Assim, esse vídeo foi só um interlúdio, digamos assim, para fazer essas observações. E agora que elas estão colocadas, vamos prosseguir com o nosso exemplo.